Eu detesto essa ideia educativa. Eu acho que a TV deve contribuir para alimentar o espírito das pessoas, para contribuir para o crescimento em todos os sentidos, no sentido intelectual, de conhecimento, de artístico, enfim, de indagações, né? Agora, a TV educativa é uma coisa que é perigosa, porque, enfim, ela também pode. Eu acho que é muito útil também você ter uma aula, um professor com uma lousa que vai lá e dá uma aula expositiva. Por que não? Né? Isso no Brasil, onde há uma carência de escolas, de professores e tal, a TV pode ter essa função também. Mas, muitas vezes, esse educativo vem para cercear o artístico e o criativo. Então, eu acho que aí tem um embate que não deve ser... Enfim, que o educativo não deve prevalecer nesse sentido. Embora eu ache, de novo, que ela pode. Quer dizer, assim, escola à distância, TV é uma coisa, é um uso da TV. Né? Um entre vários. Na TV interativa vai ser ainda mais interessante. Quer dizer, você pode ter situações em que você coloque um professor universitário falando, dando uma aula para crianças do Brasil inteiro. Isso pode ser muito legal. Né? A gente não tem isso. Né? Nunca se pensou em fazer isso. Isso pode ser uma experiência muito interessante. Né, para você diminuir a distância entre uma criança que está numa vila no sul do Pará e uma criança que está em São Paulo. Ou, ao contrário, você pode ter um professor de uma escola indígena, né, falando para os alunos em São Paulo. Enfim, a TV interativa ela pode enfim, ser um instrumento. Eu não tenho preconceito contra a coisa educativa mais convencional. Então, a aula expositiva, isso é uma coisa privilegiada. Você tem um professor que tem a verve de dar aula e você permite o contato com alunos que não teriam a chance por questões de distância no tempo e no espaço. Eu acho que pode ser muito interessante. Ainda mais se for interativo, se a criança em São Paulo puder fazer perguntas para o professor indígena, né, sobre a cultura dele, eu acho que pode ser uma coisa muito legal. Né? E o professor responder, enfim. Mas eu não definiria como educativa, porque, em geral, essa pecha justifica coisas chatas. Eu acho que TV pública, TV universitária, TV educativa pode ser tudo menos chata. Não tem nenhuma justificativa para que as coisas sejam chatas. Ao contrário, a experiência do aprendizado é uma experiência muito prazerosa. Né? Quando a gente aprende mesmo, ela é prazerosa. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar uma TV prazerosa, como a gente tem que buscar uma escola prazerosa. Existem pesquisas que sugerem que nos anos 70, 80 e até 90, as pessoas declaram que aprendiam com a televisão e aprendiam com a novela, por exemplo. A novela, eu acho que talvez até a partir dessas pesquisas a novela tenha desenvolvido tanto um lado mais mais educativo. Toda novela tem uma parte dela, é uma mensagem, ou sobre como plantar grãos, ou sobre... Enfim, os assuntos variam, né? O combate às drogas, né? Mas tem mensagens sociais. A novela hoje tem mensagens sociais. Ela, muito antes dela explicitamente estabelecer que ela teria mensagens sociais, ela era vista assim. Então, eu acho que a gente não controla muito o que é educativo e o que não é educativo. Então, eu acho que, às vezes, por isso que a palavra educativo e o espírito mesmo, com mais convencional do educativo, pode ser perigoso. Né? Porque, e do mesmo jeito que eu acho que a palavra entretenimento também é o extremo oposto e também é uma ideia meio ingênua.
e meio que barateia as coisas. Eu acho que as pessoas, quando assistem uma programação, elas, quer voluntariamente ou não, elas aprendem coisas, né? Então, elas podem aprender como é que se põe a mesa numa casa de classe média alta no Rio de Janeiro, idealmente, né? Elas estão aprendendo, aquilo é um conteúdo, pode não ser um conteúdo no currículo escolar, mas, enfim, elas estão aprendendo, né? Então, eu acho que essa distinção entre o que é educativo e o que é entretenimento, enfim, banaliza as coisas. Por isso que eu gosto de falar, de pensar numa televisão que estimula as pessoas a pensarem, a desenvolver pensamentos, né? Desafia as pessoas a fazer perguntas e a responder perguntas, né? Eu acho que esse seria o ideal de uma televisão. Então, dizer assim, isso aqui é entretenimento, não tem importância porque é entretenimento. Ou, isso aqui é educativo, e o educativo, em geral, é caretíssimo, é chatérrimo, e muito limitado também, né? Porque é difícil você, à distância, desenvolver uma relação de aprendizado, mas é possível, é um desafio. E eu acho que é um desafio que está aí para os melhores realizadores responderem, né? Então, eu faria uma TV que não teria nem educativo nem entretenimento, ela seria uma outra coisa. Ela teria programações que falassem muito, enfim, que falassem a alma das pessoas, né? Sem muita classificação de gênero. Como a